E eu queria saber, principalmente do professor Alexandre, doutor Alexandre, que foi meu professor, a gente tem a mania de chamar de professor, e também da doutora Núbia, claro, a questão de como que se, para continuidade dentro do processo administrativo, a questão de jurisprudência, que é muito difícil de a gente conseguir acessar, como é que a gente consegue avaliar os temas que são melhores de se discutir no judiciário e melhor no processo administrativo? Porque nós sabemos que há diferenças, como o senhor mesmo falou, há casos que a gente já sabe que o próprio INSS não vai reconhecer, mas a gente não consegue distinguir claramente temas, pelo menos ao meu ver, não consegue distinguir claramente, e os temas nos quais a gente deve insistir até as superiores instâncias dentro do INSS, ou então, já após o primeiro recurso administrativo, depois de conseguir chegar na via ordinária, se a gente vai para o administrativo, continua no administrativo, vai para a via judiciária. Eu queria um breve comentário, uma exposição sua nesse sentido, por favor, professor. Ótimo, eu falo um pouquinho e depois passo a palavra para a doutora Núbia. Helena, a tua pergunta é muito atual, muito atual. Essa é a grande dificuldade para os advogados atuarem no Conselho de Recursos, porque, a bem da verdade, a advocacia hoje, ela está atuando no Conselho de Recursos, mas é para questão fática, é para anular a decisão do INSS e produzir a prova. Então, processar a JA, fazer uma pesquisa externa que se mostre relevante, eventualmente até uma vistoria técnica numa empresa, que é algo mais raro, mas é possível de se obter também com a ordem do Conselho de Recursos. Quando a matéria é de direito, os advogados têm muita dificuldade porque não conhecem os meandros para além da junta de recursos. E aí é importante dizer para os colegas que nos acompanham que o Tribunal Administrativo, o nosso Conselho de Recursos da Previdência Social, ele não tem uma liberdade decisória. A decisão do conselheiro, ela tem que estar sempre em consonância com algumas fontes que eu daria como dica para aqueles que querem atuar no conselho. Quais são essas fontes? Essas fontes são as resoluções do Conselho de Recursos da Previdência Social, os pareceres da consultoria jurídica do Ministério, e aqui vale o Ministério da Economia, atualmente responsável pela pasta, vale o anterior Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, vale o Ministério da Previdência e do Trabalho, e vale o Ministério da Previdência, quando foi apenas Previdência. Aliás, na gestão atual nós não temos pareceres ainda. Os pareceres da Conjur que nós temos são os antigos, mas eles têm validade ainda. Então, resoluções do CRPS, pareceres da consultoria jurídica aprovados pelo ministro, porque tem alguns que não são aprovados, esses não vinculam. Depois nós temos os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, e, por fim, as súmulas da AGU. O que é importante? Para mim entender o pensamento do Conselho de Recursos, eu preciso conhecer essas fontes. Elas estão disponíveis no site do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, lá tem, por exemplo, entendimentos do Conselho sobre benefício assistencial, critério de miserabilidade, salário maternidade, aposentadoria especial, e tem muitos entendimentos que são diferentes da via judicial. Mas eu preciso conhecê-los, e aí, obviamente, que eu preciso ir até a última instância, né, que é a Câmara de Julgamento, ou até mesmo ao Conselho Pleno. Esse caminho, colegas, ainda é muito difícil, porque demora muito ainda, e via de regra o cliente não espera. Então, a gente vai precisar sim de uma evolução do sistema do CRPS. Eu até defendi recentemente no evento, talvez, a criação de um acordo de cooperação técnica do CRPS com a advocacia, como aconteceu com o INSS. Porque o sistema que a gente tem hoje, ele é muito inoperante, a gente não consegue acessar, e aí o que acontece? Para esgotar a via administrativa, o advogado precisa, às vezes, impetrar 3 a 4 mandados de segurança. E aí é mais interessante ele ir para a via judicial. Então, Helena, sintetizando assim a resposta à tua pergunta, é possível esse caminho, mas ele é um caminho de gigante. Tem que ter resiliência, ainda estamos muito distantes dessa possibilidade. Agora, o outro caminho, ele é muito viável. Utilizar aquilo que as juntas de recurso têm por vocação, que é anular a deficiência probatória do INSS e mandar processar.
a prova. E isso a gente está fazendo bem já, mas precisa evoluir, na minha opinião. Só vou fazer um adendo muito rápido aqui o que o Alexandre falou e dizer que realmente, embora o caminho seja árduo, eu acho que vale realmente muito a pena, porque, sabe, tem algumas ações que eu acho que parece que está sendo muito mais difícil reconhecer no judiciário do que na própria via administrativa. Então, vale a pena o advogado também se aprimorar e ir lá também buscar esse direito. Quer ver uma coisa, por exemplo, aqui nós temos algumas varas, recentemente a gente teve um colóquio com um juiz de uma determinada vara, em que o tempo inteiro, para se deferir um benefício de um segurado especial, se fica querendo saber se a moto é de qual ano, como é que está as mãos. Olha, em nenhum lugar da legislação existe essa exigência de que o deferimento de um benefício para um segurado especial que não é assistencial esteja vinculado, por exemplo, a uma moto que ele tenha, o ano que tem ou deixa de ter. Isso aí é um critério para realmente um benefício assistencial. Portanto, esse é um dos casos em que na via administrativa vale muito mais a pena você investir, só como dica.